Pessoal, já vou fixar o tema da nossa live aqui, tá? Para quem já foi entrando saber do que a gente vai falar. Oi, pessoal, boa noite. Tava com saudade de fazer uma live, né, minha filha? Mas essa live é muito especial, ela é com um professor incrível, tá? Ele é professor da UFRJ, também é professor visitante da Universidade de Lisboa. Ele é autor desse livro aqui que eu falei para vocês já no Stories, A Cadeia de Custódia da Prova no Processo Penal, né? E como eu fiz um post hoje a respeito, um post na verdade ontem, explicando mais ou menos qual era o assunto que a gente ia tratar hoje, a cadeia de custódia da prova ela foi regulamentada recentemente pela Lei 13.964, mas esse livro ele foi escrito antes da regulamentação, quando a gente ainda tinha só um posicionamento jurisprudencial a respeito. O professor já entrou, eu já fiz uma breve apresentação dele, mas eu vou deixar ele se apresentar melhor então e vou convidá-lo já para começarmos a nossa live então. Oi, professor, boa noite. Boa noite, boa noite. Fique à vontade, por favor. Fique à Ah, vontade. que honra grande de receber você aqui. É um assunto que é tão importante e muito pouco trabalhado, né? Você foi o precursor desse assunto no nosso ordenamento jurídico brasileiro, aqui no Estado brasileiro, ela começou a falar sobre esse assunto, e agora a gente tem regulamentação, né? Mas antes de falar da regulamentação, eu quero que a gente comece do começo, realmente explique para os nossos ouvintes o que é a cadeia de custódia da prova, explique a diferença entre verdade e realidade, que eu acho que esse é um ponto muito especial do seu livro, que para mim serviu para me esclarecer muita coisa. Então, acho que a gente tem que começar pelo começo, né, professor? Pode se apresentar para quem está nos assistindo e começar essa explicação tão importante. Obrigado, muito obrigado. Começar pelo começo é com um agradecimento. Agradecimento às defensoras pelo generoso convite. Estou muito feliz, me sinto muito feliz mesmo de estar com vocês aqui. Muito obrigado. O nosso tema vai ser a cadeia de custódia. E, se você me permitir, eu vou trabalhar a cadeia de custódia nos processos. A cadeia de custódia relativamente aos elementos de prova de natureza digital, a prova Perfeito. digital. E ao trabalhar sobre esse tema, eu creio que eu vou conseguir abordar desde algumas questões de base até outras mais complexas. E penso que pode ser também uma oportunidade para profissionais que não são necessariamente da área do processo penal, porque a vida digital ela é a nossa realidade hoje e o processo digital é um tanto inevitável. O processo de investigação criminal digital, a investigação digital, o processo digital é um tanto inevitável e há uma relação muito interessante que se estabelece com as questões que dizem respeito a um sistema de controles epistêmicos, a um sistema de controle da qualidade das informações que migram para todo tipo de processo. Para todo tipo de processo, para o processo civil, para o processo trabalhista, para o processo criminal, sem dúvida alguma. Então eu começo por aí e naturalmente o foco será todo na questão criminal, mas, como eu disse, penso que alguma analogia ela pode ser feita sem risco algum. Me permita, professor, fazer Claro, uma breve por favor. interrupção, mas me parece que a nova disciplina que foi trazida pelo pacote anticrime, né, a Lei 13.964, ela não contemplou especificamente a questão dos meios digitais de forma mais pormenorizada, né? A gente continua com uma lacuna legal em relação a isso. Sim. Nós temos alguma coisa no Código de Processo Civil. No projeto de Código de Processo Penal, o tema ele não era abordado, como foi aprovado no Senado e enviado para a Câmara dos Deputados. Ele tramita na Câmara há 10 anos e somente agora, depois de um convite muito gentil do relator-geral, deputado João Campos, e dos subrelatores, deputado Paulo Teixeira, deputada Margarete Coelho, e os demais integrantes dessa comissão de reforma do Código de Processo Penal, a partir de uma iniciativa de um grupo de professores
com os quais eu, né, professores com os quais eu dialogo, esse tema da prova digital e do direito digital no campo do processo penal vai, aparentemente, ingressar no Código de Processo Penal. Portanto, nós vamos ter um tratamento disso, há essa previsão. Na semana passada, a Câmara dos Deputados realizou um seminário de uma na sua aplicação na investigação e na segurança pública. Essa comissão é presidida pelos ministros Neff Cordeiro, e é presidida pelo ministro Neff, e o vice-presidente é o ministro Saldanha Palheiros, meu colega, querido amigo aqui do Rio de Janeiro, e tem tanta gente boa, Pedro Ivo, a Lola, tem um timaço lá nessa comissão. Nós tivemos a oportunidade de trocar ideias, e a deputada Margarete Coelho, que falou no último dia, juntamente com o professor Gustavo Badaró, e comigo, ela sublinhou que essas sugestões que nosso grupo de professores está apresentando para a prova digital, ela vai ser discutida ali, nesse momento de refinamento da fase final do projeto de novo Código de Processo Penal, com grande chance de ser incorporado. E ali, obviamente, essa falha que você percebeu no trato da cadeia de custódia no pacote anticrime vai ser corrigida, deve ser corrigida. Então, dentro desse parênteses que você fez aí, fica essa informação, porque eu creio que ela é muito importante. Ela é muito importante. Com certeza. Voltando ao princípio, estamos nos comunicando aqui pelo Instagram, estamos sendo assistidos por tanta gente. É inquestionável que existe hoje um mundo digital que ele atravessa todas as nossas relações. Ele atravessa todas as nossas relações e afeta todas essas relações. Isso não é diferente no que diz respeito à questão criminal, tanto no que concerne a prática das infrações penais, mesmo infrações penais que tradicionalmente são infrações penais bastante conhecidas, clássicas, o homicídio, o estupro. Estas infrações penais, elas podem ser praticadas com apoio em algum suporte digital, e isso também refletirá, obviamente, em medidas preventivas no campo da prevenção das infrações penais e prevenção dos comportamentos antissociais de um modo geral, e no que toca à investigação, à apuração de eventuais infrações penais praticadas. Portanto, esse mundo digital é um mundo com o qual nós teremos que nos acostumar e tentar compreendê-lo efetivamente a partir de uma realidade que não pode ser colocada em segundo plano. Pelo contrário, penso eu, hoje ela é muito importante. Há vários trabalhos, e eu vou me referir a eles aqui ao longo da minha exposição, mas tem também uma coletânea de artigos por iniciativa do presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Paulo Henrique Lucon, com a participação do Eric Navarro, que é um juiz federal aqui do Rio de Janeiro, há bastante tempo dedicado a temas do direito digital, e a apresentação do ministro do STJ, do Ricardo Vilas Boas Cueva, que traz, o título é Direito, Processo e Tecnologia, que traz uma série de artigos bastante interessantes sobre essa matéria, e particularmente lá num texto de uma promotora de justiça do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui para fazer justiça a ela. Ela vai nos contar que grande parte dos processos criminais internacionais são investigados a partir da busca de informações em fontes abertas na internet ou no universo digital de um modo geral, genocídios, etc. Isso acaba sendo investigado por aí. Então, a investigação digital, ela é uma realidade, independentemente, daqui a pouquinho eu acho aqui o artigo que eu havia dobrado, mas ele fugiu aqui. Professor, qualquer coisa, depois você passa... Claro, passa. É que eu queria fazer leitura, quero fazer, e farei a leitura depois aqui de um trechinho dele, mas por uma infelicidade ele não está dobrado. Não tá aqui.
A promotora de justiça é Bárbara Luiza Coutinho do Nascimento. Bárbara Luiza Coutinho do Nascimento é uma promotora de justiça aqui do Rio de Janeiro, que faz seu curso de especialização em Direito da Tecnologia da Informação na Universidade de Edimburgo. Ela tem um estágio de investigação em Direito Internacional na Corte de Haia, e o título desse artigo dela é Provas Digitais Obtidas em Fontes Abertas na Internet, Conceituação, Riscos e Oportunidades. Eu fiz questão de separar esse texto da Bárbara Luiza, para além da extraordinária qualidade do trabalho, porque ela vai tocar num ponto que se relaciona com a cadeia de custódia aqui. Mas ela inicia o texto chamando a atenção para o fato de que há um mundo de investigações criminais hoje ao redor do planeta, que são investigações criminais que parcialmente ou quase que totalmente se desenvolvem no contato com esse ambiente digital. Há um outro trabalho também aqui, que é um trabalho igualmente recente, que é Segurança, Privacidade e Perícia Digital nas Nuvens, e que lida com as questões de investigação criminal e a perícia digital. Investigação não apenas criminal, mas tem um foco mais acentuado na investigação criminal, e perícia digital nas nuvens, e que nos mostra, por exemplo, que nos lembra que as nuvens, como um recurso nosso para armazenamento e processamento de dados, ela é relativamente recente, é em 2006, o seu primeiro emprego comercial com a Amazon, e menos de 10 anos depois, em 2015, 93% das empresas pequenas, médias e grandes dos Estados Unidos da América, elas recorriam à tecnologia de processamento e armazenamento de dados nas nuvens, e 87% destas empresas trabalhavam nas nuvens com prioridade. Então, também são empresas que são vítimas da prática de infrações penais, pessoas que são vítimas da prática de infrações penais, empresas e pessoas que são suspeitos ou autores de infrações penais, que vão estar nesse universo digital com o qual nós vamos lidar. E por que eu escolhi falar da investigação digital, ou iniciar a nossa conversa pela investigação digital, como você mesmo disse, um assunto que não está regulado na cadeia de custódia, nas regras de cadeia de custódia que foram aprovadas no final do ano passado? A resposta ela é bastante simples, e talvez ela se encontre ali naquela obra, na primeira obra, não nessa que você mostrou. Essa que você mostrou é mais recente, que é, se salvo engano, deixa eu ver, é a cadeia de custódia da prova no processo penal. Faço aqui um parênteses, eu também não tinha me dado conta, é capa branca e letras pretas não, só depois que eu te ouvi é que... Mas quando o livro é bom, ele não precisa de nada, de nenhum chamariz. Obrigado, muito obrigado, mas isso me chamou a atenção hoje, não tinha visto. Mas o livro que o antecede é a prova penal, sistema de controles epistêmicos, a prova, métodos ocultos, que é o que vai se originar no parecer apreciado pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Ele vai tocar em 3 eixos, na minha opinião, que nós temos que considerar. 3 eixos que nós temos que considerar para tudo, em termos de direito processual. Ele vai lidar com a qualidade das informações que são apresentadas em juízo para fundamentar as decisões judiciais. Nós não temos uma tradição no Brasil de nos preocuparmos com a qualidade das informações. É interessante que, e eu, em alguma medida, no livro que você tem em mãos, que você mostrou, eu avanço uma explicação das razões pelas quais, no Brasil, o foco em termos de temas probatórios é a valoração da prova.
Isso é uma tradição que está relacionada a uma estrutura inquisitorial, uma maneira de organizar as práticas de arbitramento de responsabilidade penal, que se inspira num método inquisitorial em que o exercício do poder ele é mais importante que o conhecimento que seria exigível para o bom exercício, para o legítimo exercício do poder. Então, a preocupação em não permitir que culpados eles escapem às malhas do Estado, ela é maior do que a preocupação em fornecer condições para... Você agora está dando retorno comigo aqui. Agora está dando retorno? Desculpa, deu retorno. Perdão. Deu, então a preocupação... Obrigado. A preocupação ela é maior do que a preocupação com a qualidade de informações que nos levaria sempre a situações que podem ser o esclarecimento do fato com a definição da responsabilidade penal do acusado ou com a compreensão de que ele é inocente ou alguma dúvida que sempre pode ficar, e aí é necessário ter um critério jurídico de resolução da incerteza no processo, que no processo penal é o indúbio pro réu. O indúbio pro réu não é princípio, ele é um critério de resolução da incerteza. Então, você tem dois mundos. No universo em que a repressão penal ela se coloca como um elemento fundamental, como a meta prioritária do processo penal, no campo da prova, a etapa probatória mais prestigiada é a valoração da prova. Então, esse é o primeiro aspecto que, olhando agora por meio das provas digitais, da investigação criminal digital, das dificuldades que nós temos de saber se alguma coisa é ou não verdadeira, como é que é isso, a gente tem uma oportunidade, penso eu, no Brasil, uma oportunidade de ouro de refletir sobre as próprias premissas do processo penal. Será que a valoração da prova não deve ficar no seu lugar da tradição do direito anglo-americano, o seu lugar lá na frente da hora do julgamento, e temos que nos preocupar com a obtenção desta prova, ter um cuidado especial para que a obtenção da prova pelos sujeitos processuais, e aí eu vou até alargar um pouco isso, não apenas pela defesa e pelo Ministério Público, mas também pela polícia, a obtenção da prova pelos sujeitos processuais se faça cercada de cuidados para que haja qualidade na produção dessas informações. Então, esse é um ponto muito importante. O segundo aspecto, que eu creio que ao tratar do tema como eu procurei tratar, não sei, meu livro Sistema Acusatório foi escrito em 1998. 1998, nós estamos em 2020, são 22 anos, e quando eu escrevo Sistema Acusatório, que na verdade eu publico o Sistema Acusatório em 98, eu escrevo antes, 96, 97, ele está publicado em 98. Quando eu publico o Sistema Acusatório, nós tínhamos uma Constituição há 10 anos, há uma década. Então, tínhamos uma Constituição há uma década. Nós temos essa obra aqui, sem falsa modéstia, ela ofereceu uma contribuição, penso que relevante para o pensamento processual penal brasileiro, que ela tem 22 anos e continuamos tendo práticas que, no seu conjunto, são inquisitoriais. E eu não me filio à corrente de pensamento processual penal que distingue os sistemas processuais exclusivamente pela gestão da prova. Eu penso que é um fator muito importante. A concentração de poderes probatórios nas mãos do juiz, obviamente, é uma característica de uma estrutura inquisitorial do processo, mas eu vejo mais, eu vejo que o processo com viés inquisitorial, ele é uma ferramenta de dominação, de controle social. E, muitas vezes, a prova é o que menos importa. O verdadeiro processo inquisitorial, eu estou vendo aqui o Mário Hamidoff, queridíssimo, o Mário Hamidoff entrou, me mandou um abraço. Mário, querido, um fortíssimo abraço para ti. Em breve estaremos juntos também.
na América Latina, particularmente, o modelo inquisitorial ele trabalha para o encarceramento. O encarceramento provisório, muitas vezes, é mais importante para as finalidades securitárias e políticas, mesmo de desestabilização da democracia, de concentração de poderes políticos nas mãos de alguns poucos dessa nossa elite, do que o resultado concreto do processo penal. São muitos exemplos, exato, muitos exemplos. Eu não vou falar do Brasil, vou falar do Evo Morales, né? Vamos falar do Evo Morales. Fale, por favor. Nesse ponto, eu até separei um trecho do seu livro aqui, que ele fala exatamente isso que você vem narrando pra gente. Um trecho que você, inclusive, repete ele em alguns momentos e que eu até marquei, coloquei um quadrinho em volta para eu sempre retornar nele. O processo penal, pois, não deve traduzir mera cerimônia protocolar, um simples ritual que antecede a imposição do castigo previamente definido pelas forças políticas, incluindo nessa categoria os integrantes do Poder Judiciário. Eu achei muito interessante isso, porque o processo penal, quando ele está fundado somente na valoração da prova, ele realmente tem essa ideia de cerimônia protocolar, porque a valoração é de algo que já foi construído com um certo viés, né? E que, se aquilo foi produzido da forma equivocada, infelizmente não tem como a valoração sair da forma acertada, né? Infelizmente. E mais do que isso, da maneira como nós trabalhamos, o professor Lenny Streck sempre adverte, a maneira como nós trabalhamos esses conceitos, o foco é o estado mental do juiz. Portanto, se eu tenho um juiz que deliberadamente quer punir alguém, ainda que ele saiba que naquele processo concreto o acusado é inocente, ele está muito confortável nessa estrutura. Ele está muito confortável. Então, quando eu volto a esse tema, 22 anos depois, por um caminho, que é o caminho do sistema de controles epistêmicos, eu vou falar da importância do magistrado nesse caminho, eu toco novamente no sistema acusatório. Eu digo aqui, é mais uma distinção entre sistema acusatório e sistema inquisitório, porque politicamente a um sistema inquisitório não interessa uma estrutura de filtragem da qualidade das informações, porque a veracidade daquilo ali é secundária, ainda que saibamos, com toda certeza, eu digo isso, cito o professor alemão, professor amigo do queridíssimo Juarez Tavares, já falecido, agora me fugiu aqui o nome, peço desculpas, a idade ela acaba cobrando esse preço, mas ele é um penalista que vai falar de processo penal e ele vai, daqui a pouquinho eu vou lembrar dele, ele vai dizer exatamente isso, olha, você tem do Tribunal da Corte Constitucional Federal Alemã, Hassner, não. Oh, meu Deus, é Hassner. Exatamente, Winfried Hassner. Aí o Winfried Hassner ele tem um texto que é verdade e prova. Esse texto, exatamente, obrigado, belíssimo trabalho, aliás, estou vendo aqui a defensora, sua colega, a Gina, lá do Rio Grande do Sul, que publicou recentemente um texto também que eu falo, ela generosamente menciona um trabalho meu que eu falo do indúbio contra réu, o texto dela é excepcional. Excepcional. Obrigado, Mário. É o Winfried Hassner. E o Hassner tem esse texto que vai dizer, olha, você tem proposições, você não pode pegar não pode entrar no túnel do tempo, pegar um veículo qualquer e voltar no tempo, não faz muito sentido. Então você trabalha com afirmações, com proposições, que são enunciados com uma estrutura bem peculiar. O raciocínio probatório ele vai ser um encadeamento desses enunciados todos, ele tem que ter uma lógica de coerência, mas esses enunciados são importantes na forma de proposição e o verdadeiro ou falso vai colar nesses enunciados. Então, no modelo acusatório, a ideia de um absoluto, e a ideia da verdade real é essa ideia do absoluto, a ideia do absoluto ela acaba sendo teológica. Aí vai se unir aquele primeiro aspecto que eu mencionei da valoração do estado mental do juiz, da sua superioridade intelectual, ou seja, eu tenho, nos meus estudos de pós-doutoramento, estão publicados também pela Marcel Pons, no Decisão Judicial, junto com o professor Rui Cunha Martins, lá da Universidade de Coimbra, e o professor Gustavo Grandinetti, queridíssimo, todos os dois queridíssimos amigos e parceiros, eu chamo a atenção a isso. Esse modelo é um modelo que aposta numa superioridade intelectual do juiz. Não faz o menor sentido isso. Então, dois aspectos
que eu já coloquei. E o terceiro aspecto, que eu penso que é muito importante, que tem a ver com a própria estrutura do procedimento criminal, e que durante muito tempo nós, processualistas penais, nós negligenciamos aqui no Brasil. Isso não é negligenciado na Colômbia, que tem lá já... Para você ter uma ideia, o processo penal colombiano, de 2000 para cá, já mudou 3 vezes suas regras de cadeia de custódia. Já mudou 3 vezes, tentando melhorar a qualidade. O processo penal peruano, o processo penal italiano, o processo penal espanhol. Não vou sequer mencionar o processo penal norte-americano, porque a história remonta a 1959. 1959. Então, a distância de 61 anos, uma distância de 61 anos. Então, falando dos que estão mais próximos de nós, territorialmente e no tempo, os processualistas, eles têm uma preocupação: como é que eu vou organizar as atividades processuais? Qual seria o modelo ideal de processo penal para eu alcançar esses resultados que estão prometidos? Ter uma boa apuração do fato, ter uma qualidade, o processo ser um instrumento que permite que haja qualidade nessa informação, sem que isso se converta numa distorção autoritária inquisitorial, sem que a busca da verdade, levada a um extremo da obsessão, ela mate a presunção de inocência, ela mate a proibição da prova ilícita, ela sacrifique ela sacrifique a autodeterminação informativa das pessoas. Quando a gente fala em prova colhida em fonte aberta na internet, é importante a noção da autodeterminação informativa, porque se no passado recente nós pensávamos na privacidade, hoje todos nós que temos um perfil no Instagram estamos, em alguma medida, abrindo mão dessa privacidade. Mas isso não significa que estamos permitindo uma invasão absoluta no nosso ser. No nosso ser. Então, esse espaço, digamos, mais fluido que nós temos agora na relação social, na relação intersubjetiva, que coloca muito daquilo que nós somos para um universo maior, não é carta branca para o Estado investigador, para o Estado repressor ter acesso a essa informação. Então, esse direito à autodeterminação informativa, ele tem que ingressar no processo penal também, e vai dialogar com a própria estrutura do processo penal. Nesse campo, nesse aspecto, o projeto que está nas mãos lá, o conjunto de propostas nas mãos dos deputados, busca resolver o problema legalmente, porque nós precisamos do devido processo legal, a lei tem que dar essas respostas prioritariamente. Mas quando eu enfrento o tema em 2014, eu ofereço uma solução que só pode ser uma solução doutrinária, e o Superior Tribunal de Justiça encontra uma solução jurisprudencial. Então, digamos que essa construção ali é uma construção provisória, temporária, que aguarda um Código de Processo Penal que seja ele próprio o veículo da mudança definitiva. E o que essa combinação desses 3 elementos deve nos levar? Você me perguntou, você me pediu para falar da distinção entre verdade e realidade. Eu já um pouquinho destaquei que a obsessão pela busca da verdade é um problema sério, ela nos leva ao inquisitorialismo. E muito dessa obsessão pela busca da verdade vem pelo fato de as pessoas confundirem a realidade, que é uma dimensão da nossa experiência. Nós agora estamos, você e eu aqui, mais um número bastante expressivo vejo muitos professores de processo penal, professores e professoras de processo penal acompanhando nossa live aqui. Nós estamos simultaneamente numa relação. É óbvio que se falhar uma transmissão aqui e ali, se alguém perder alguma coisa, pode surgir um questionamento. Mas se ela segue íntegra nesse momento, nós estamos na dimensão da realidade, e nenhuma pergunta sobre se eu estou falando ou se você está falando, ela vai fazer sentido. Então, quando a gente vai trabalhar o tema da verdade, nós vamos trabalhar um tema que instaura uma controvérsia. Eu já não tenho mais essa dimensão da realidade, nós já não vamos estar aqui simultaneamente falando, não vamos estar ao vivo aqui. Alguém vai te perguntar daqui a 3 horas, e aí, o Geraldo esteve efetivamente contigo na live? Essa pergunta, ela instaura um procedimento. No processo penal, eu sigo um conceito funcional de presunção de inocência. A presunção de inocência, ela instaura uma dúvida obrigatoriamente.
ela instaura uma dúvida obrigatoriamente, ela instaura um estado de incerteza. Então, quando a pessoa te perguntar daqui a 3 horas, Geraldo realmente atendeu ao teu convite, esteve contigo? Essa pergunta equivale à notícia-crime. Ela equivale à notícia-crime. Ela não pode ser respondida com a dimensão da realidade. Ela só pode ser respondida a partir de uma especulação, de um encadeamento de argumentos que deverão convencer esta pessoa se estes argumentos estiverem escorados em informações que ela possa comprovar, cuja qualidade da informação ela possa testar. Então, você efetivamente irá dizer, ele esteve comigo, eu tenho uma gravação, está lá no blog As Defensoras, está no perfil das defensoras no Instagram, e você pode ter acesso àquilo ali e vai chegar à conclusão de que o que eu estou te dizendo agora, portanto, a minha proposição, o que eu estou te dizendo agora é verdade, a minha proposição é verdadeira. Estou fazendo uma afirmação que é verdadeira porque respaldado em elementos probatórios. Então, o que é verdadeiro é o enunciado, né? O que é verdadeiro é o que eu falo, não é o que aconteceu. Exato. A ausência... Há uma passagem de Descartes que era jesuíta, e é importante Descartes nessa... Porque ele faz parte do rompimento da tradição ontológica e o surgimento da tradição epistemológica na filosofia ocidental, ele de um lado, John Locke do outro, o empirismo lá na Inglaterra, Escócia, País de Gales, e o racionalismo na Europa continental, o Descartes dizia o seguinte, se tem algo, e ele era jesuíta, se tem algo que nem Deus tem o poder de fazer, é voltar no tempo, é fazer... está atrás, voltar no tempo. É óbvio que a gente vai discutir 1 milhão de questões hoje da mecânica quântica e tal, mas a gente está discutindo isso num macro, assim, num universo que o humano fisicamente não tem condições de aceder. Então, naquilo que a nossa limitação humana permite, a gente não tem como voltar no passado. Então, só cola a ideia do verdadeiro numa afirmação, num enunciado que tem uma estrutura muito, muito particular, que é essa estrutura que eu mencionei. Então, você tem que construir um procedimento que dê conta disso. Usando esse mesmo exemplo da pessoa que daqui a 3 horas irá te fazer essa pergunta, da resposta que você dará e da indicação de prova que você fará, se essa pessoa for uma pessoa meio digital, ela vai dizer, olha, eu não sei se falhou um pouquinho, tá me escutando? Deu uma falhadinha. Tá. Mas, tá. Pode repetir essa oração. Então, vou repetir. Se essa pessoa, para quem você der todas as indicações, ela for uma pessoa com alguma experiência com prova digital, com meio digital, essa pessoa vai te dizer, olha só, eu fui lá no teu perfil e notei que tinha uma coisa meio falhada ali. Eu não estou com muita confiança de que as informações relativas à data, à hora dessa entrevista com o Geraldo Prado são aquelas que estão lá. Eu não estou muito segura disso. Você vai ter que fazer um pouco mais do que me mostrar a evidência. Evidência, segundo Rui Cunha Martins, é aquela afirmação que dispensa a prova. Evidente é o que dispensa a prova. Como eu te disse, a noção de presunção de inocência instaura um estado obrigatório de incerteza que tem que ser superado por provas e argumentos que, no seu conjunto, vão convencer alguém de que um fato ao qual não temos acesso, ele realmente ocorreu, e aí justifica a punição. Quando a gente entra nesse meio digital, né, isso é muito bom. O meio digital, né? ele traz mais problemas porque é uma prova técnica. O juiz não precisa raciocinar, ele acaba se valendo como se fosse uma evidência. Né? Ele trata como evidência. E aí eu vou voltar aqui ao texto da professora Juliana, da professora Bárbara, para ler uma passagem desse texto, porque esse texto é riquíssimo. Eu recomendo. O livro, eu disse, né, Direito, Processo e Tecnologia, editora RT, isso faz parte de um conjunto de atividades, uma coleção
Future Law, né, com a apresentação do Ricardo Vilas Boas Cueva, o ministro do STJ, e tem uma passagem dela que é sobre a necessidade da perícia. Necessidade de perícia de acesso ao arquivo original, que aí é o nosso tema da cadeia de custódia da prova, né? Ela diz aqui, como já afirmado, é possível que seja necessário realizar perícias para atestar a autenticidade do material encontrado online, como também é possível que os peritos sejam chamados a depor para explicar o procedimento técnico adotado na coleta e interpretação das evidências eletrônicas. Ela usa a expressão evidência eletrônica aqui, cumprimentando o maior processualista civil, hoje, na minha opinião, falo isso com muita tranquilidade, que o Antônio do Passo Cabral está passando aí na nossa timeline, professor no Brasil, é professor fora do Brasil, é uma referência. Eu sou um admirador do Antônio do Passo Cabral. Ela usa aqui, a Bárbara, a expressão evidência não como sinônimo da evidência filosófica que eu mencionei, referida por Rui Cunha Martins, mas como evidence, que é meio de prova no direito norte-americano. Evidence e proof tem relações que são que se estabelecem de gênero para a espécie. Mas eu vou seguir aqui. Por vezes, e esse é o ponto, por vezes chamados prints, diz a Bárbara, ou seja, capturas da imagem estática que se vê na tela do computador ou do celular em um determinado momento, gerarão mais problemas do que soluções, uma vez que eles não incluem os metadados dos arquivos compartilhados online. Muitas vezes, apenas com acesso ao arquivo de imagem ou áudio original, será possível, de fato, saber quando ele foi gerado, por qual aparelho e por quem foi publicado. Eu estou ressaltando essa passagem, tem aqui cercado de material sobre isso. Esse é o tema do momento em todo o mundo, não apenas no Brasil, é o tema do momento em todo o mundo. E eu quero destacar esse ponto porque os prints, é impressionante, esse acesso que você tem nesse nosso exemplo, nessa hipótese que nós trabalhamos, né? Do seu amigo que lhe pergunta 3 horas depois, você responde, sim, estive com o Geraldo, veja no perfil das defensoras, no Instagram, ele abre o perfil, mas ele diz, tudo bem, mas eu ali eu não estou muito seguro de que tudo aconteceu entre as 19h30 e as 20h30 do dia 21 de julho de 2020. Eu preciso de algo mais. Esse algo mais, essa característica que é marcante nos elementos digitais, e é muito importante observar, é muito importante pensar que essa dinâmica da própria tecnologia faz com que hoje o e-mail, por exemplo, seja quase como uma carta de cártula, né? A carta tradicional, né? Seja o e-mail, já seja coisa que, se eu falar para os meus netos de e-mail, eles não fazem a menor ideia. Eu perguntar à minha neta Maria Luísa qual é o seu e-mail, ela vai dizer, olha, não uso isso. Se quiser me mandar um documento, envia pelo WhatsApp. Não seja atrasado, vô. Não seja atrasado. A dinâmica envolve um conjunto de fatores tecnológicos que produzem esse duplo efeito. Cara e coroa da moeda. De um lado, o efeito da evidência, o impacto cada vez mais, tudo é visual, cada vez mais tudo é visual. Você colocou, quando divulgou o nosso encontro, você colocou imagens de um texto que eu escrevi. Então, tinha um escrito, mas o veículo do escrito é a imagem. Sim, verdade. O veículo do escrito é a imagem. Então, tudo... mas quando eu escrevo alguma coisa, tem uma imagem. Não. Você, quando está lendo alguma coisa, um livro, um texto, você está lendo e refletindo. Você está lendo e refletindo. A tua relação com as imagens no meio digital é diferente. Até, digamos, no campo da neurociência, o lado do cérebro que funciona é outro. A forma de captação, de processamento, da produção das sinapses é completamente diferente. Então, a gente tem uma dinâmica em que essa evidência ela é quase algo assim... vou me permitir aqui puxar um negócio. Esse é um texto antigo, Os Oráculos do Direito, do Thomas... meu Deus...
Professor, você vai ter que passar essas referências para Do John Dawson. John Dawson, esse é um texto clássico do John Dawson, Os Oráculos do Direito, em que ele vai discutir relativamente ao direito de origem germano-canônica, em confrontação com o direito da tradição do common law, a função do juiz. Qual é a função do juiz do final da Idade Média, né? Início da modernidade, até os dias atuais. Aquela coisa do juiz como boca da lei, da Revolução Francesa, o juiz como o oráculo, o cara que decifra as coisas, né? A gente tem muito... isso é The Oracles of the Law, The Oracles of the Law. Depois eu passo isso aí eu passo. Mas isso tem um peso, porque a gente vai lá, o cara com a imagem, aquela história inquisitorial que eu mencionei, com uma concepção de verdade, com a imagem, ele forma uma evidência e isso produz um resultado devastador para o campo das liberdades públicas. É um resultado devastador. Como diz Ferraioli com muita razão, o que legitima o exercício do poder nas democracias é a base de verdade que está, o fundamento de verdade que está apoiando medidas restritivas de direito das pessoas. Isso tem a ver com um contrato social, alguma noção de contrato social. Eu não sou contratualista, mas eu considero que isso vai ter um peso. Então, essa imagem está lá. E a outra forma é o seguinte, que é típica, primeiro, da filosofia contemporânea, é típica dos saltos que nós demos, da ciência, de tudo. No lugar de nos preocuparmos com a certeza absoluta que, presumivelmente, a verdade ancora, partimos da noção de que a dúvida não é algo de todo mal. A dúvida não é algo de todo ruim, pelo contrário. O pensamento avança pela crítica. O pensamento avança na medida em que eu questiono. Então, eu não vou ter nunca 100% de certeza. Eu fui magistrado por 25 anos. Seria absurdo eu afirmar que as condenações que eu proferi estavam fundadas em 100% de certeza, se imaginarmos que essa expressão, a expressão 100% de certeza, corresponde a um juízo de coincidência absoluta entre o que ocorreu e o que é alegado pelo acusador na sua denúncia. Então, a gente tem que buscar uma qualidade da informação que elimine toda e qualquer possibilidade de estarmos cometendo uma injustiça. Toda e qualquer explicação alternativa, novamente me valendo de uma expressão consagrada por Ferraioli, abalar a tese acusatória e abalar os argumentos e provas acusatórios, ela inviabiliza a condenação. Mas se eu não tenho isso, se pelo contrário essa tese está... eu vou usar uma outra expressão que é muito própria da epistemologia. O conhecimento é sólido. Se o conhecimento é sólido pelo conjunto das informações, e observe, não é por uma informação, não é pela confissão, ou não é pelo depoimento de uma pessoa, ou não é por um documento, pelo conjunto das informações, eu tenho um conhecimento que eu posso dizer, esse é um conhecimento sólido, eu tenho uma autorização para condenar. Sempre. Por que existe a revisão criminal? Se eu tenho uma exigência de alto nível, de alto grau para condenar, porque eu ainda assim tenho a revisão criminal. Em tese, eu só posso condenar a partir de uma convicção respaldada nas provas e nos argumentos que compõem um conjunto, provas e elementos probatórios e argumentos compõem esse conjunto complexo. Então, não dá para separar a prova do argumento, isso não existe essa separação. Por isso, as razões finais, as alegações finais, os memoriais são tão importantes, eles integram a prova. Coisas não dizem nada, cocaína não diz nada, arma não diz nada, cadáver da vítima não diz nada. É preciso argumentar sobre aquilo em confrontação com outros. Exato, o processo é hermenêutico.
E Diga. nesse ponto eu achei muito interessante uma parte que você fala no seu livro sobre o conceito da ideia de processo tripartito, né? Que a gente pensa muito em inquérito e ação penal, e essa fase, que é a fase do recebimento da denúncia, ela praticamente ela é suprimida no nosso ordenamento jurídico na prática. Então, o papel do juiz ele é um papel muito importante de fazer esse filtro da produção da prova, e ele tem que começar já nesse momento, né? Até hoje, eu sou defensora pública na área criminal há 5 anos, e eu nunca recebi um processo em que a denúncia havia sido rejeitada. Então, o filtro processual que se faz nessa fase, a despeito da gente ter estándares probatórios menores, ele não é feito na realidade, né? A prova, ela vem, aliás, os elementos de informação, eles entram, ingressam no processo de uma certa forma, com uma presunção de que eles já foram chancelados pelo magistrado, e isso é muito, muito delicado. E uma preocupação que eu tenho é de que isso vai piorar ainda com a ideia do juiz das garantias, porque vão ser 2 juízes chancelando um conteúdo, uma inicial acusação, né? Então, o juiz ele só vai mandar o processo para o juiz da instrução se, vamos dizer, ele chancelou que aquele processo tem condições de ir para uma instrução, né? Isso é muito preocupante, porque esse filtro ele não é feito, e não é feito no momento da denúncia. E agora eu vou falar um pouquinho também sobre a minha área de atuação. Ele não é feito de maneira mais grave no momento da pronúncia no tribunal do júri. E aí a gente percebe o quanto é importante esse papel do juiz de analisar a prova e verificar se ela está apta para sequer ser valorada, não é isso? São 2 etapas, né? A primeira etapa é você Exato. verifica se a prova pode ser valorada, pode ser conduzida para uma segunda etapa. Então, essa primeira etapa ela tinha que ser realmente mais importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do juiz em Fala. impedir o avanço do processo, né? Então, não só o que ele vai julgar, mas impedir que esse processo avance de forma desconforme. E a gente não vê isso na prática acontecendo. Uma das pessoas que nos assiste, ele aparece aqui para mim como Fale com o Marcelo, ele usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido falar, é a síndrome de Pilates na hora da pronúncia, mas é um pouco isso. Marcelo, é um pouco isso, sim. Eu vou falar do juiz nesse contexto que você mencionou nos últimos 5 minutos, nós temos 12, não é isso? Nos últimos 5 minutos da live, mas eu agora vou falar... eu agora vou falar dessa estrutura. Eu vou falar do juiz de alguma maneira, mas eu quero dedicar os últimos 5 minutos a uma fala muito especial. Então, antes de a gente então já encerrar para suas últimas contribuições, que passou tão rápido, nem tinha percebido que nós tínhamos só 12 minutos. Mas um ponto que eu queria falar também, comentar sobre essa questão da prova digital, é também a falta de segurança que nós temos em relação a essas estruturas ainda, né? Uma decisão mais ou menos recente do STJ considerou ilícito uma prova colhida por meio do WhatsApp Web, né? Então, eles procederam à colheita da prova no WhatsApp Web como se fosse uma quebra de sigilo, misto de quebra de sigilo com misto de interceptação, mas a prova ela é uma prova extremamente frágil, porque ela pode ser modificada. Ela pode ser modificada por quem está acessando, pode ser apagado o conteúdo daquela prova, né? Pode interferir no conteúdo daquela prova. Então, ainda tem essa preocupação, né? Nós estamos tendo acesso a mídias digitais que estão se modificando cada dia. Até pouco tempo atrás, a gente não conseguia salvar essa live, por exemplo, que a gente está conversando. E, de repente, agora mudou totalmente e pode. Então, é difícil para o direito ir acompanhando e ele não pode abrir as comportas, né, para que as provas entrem de forma completamente ampla. Então, era só esse comentário que eu queria fazer a respeito da prova digital. Então... Talvez não seja tão difícil para o direito acompanhar se ele se apoiar em princípios. Nós temos alguns princípios que têm que valer para todas as provas. A autenticidade da prova, a integridade da prova. No caso da cadeia de custódia, essa autenticidade e integridade, elas se combinam. A cadeia é um encadeamento, né? É um conjunto de elos que estão ali mantendo alguma coisa íntegra. Né? Mantendo alguma coisa íntegra. Então, a causa de partida disso tudo, lá em 1959, era um depoimento de um corréu. Dois sujeitos suspeitos da prática de um homicídio, um vira e fala, não fui eu mesmo e tal. Aí depois deixa de interessar a acusação aquele depoimento dele, preferem um depoimento em que ele imputa ao outro, né? A participação, e
essa declaração ela desaparece da investigação norte-americana. E aí, quando ela chega ao conhecimento, a Suprema Corte norte-americana, em 1959, diz, não pode fazer isso. Então, a lógica é a mesma. Então, não vejo, sinceramente, que a transformação tecnológica irá causar algum tipo de prejuízo. A transformação tecnológica vai desafiar técnicas, né, alguma coisa no âmbito também da tecnologia, para identificar a integridade e a autenticidade das informações. Então, esse é um ponto importante. A cadeia de custódia, ela é uma exigência. Na proposta nossa, a Câmara dos Deputados, ela faz parte desse momento intermediário, dessa zona intermediária, dessa etapa intermediária entre a investigação e a instrução probatória, e juntamente com a regularidade formal da acusação, com o controle sobre provas obtidas por meios ilícitos, o controle que a gente vai chamar de fiabilidade probatória, a qualidade desta prova, prova sobre a prova, a sua capacidade informativa, esse controle se fará ali. Ele se fará ali, e se fará pelo juiz de garantias. São duas coisas que eu penso, sim, a respeito. Não penso que a gente tenha condições de inventar pólvora, inventar roda. Então, o juiz de garantias funciona como esse controlador, a expressão em inglês é gatekeeper, ele tem que cumprir essa função. Mas ele tem que fazer isso, né? Exato, ele tem que fazer isso. Do ponto de vista, é importante que os advogados e defensores compreendam também que, se ele fizer bem isso, a tendência é que os processos que passem pelo juiz de garantias para a etapa da instrução, eles terminem em condenação. Isso é normal no mundo inteiro. Isso é normal no mundo inteiro. Então, você tem um estándar mais elevado ali nesse controle. O resultado básico é esse, daí que é também um espaço para algum processo penal consensual, para alguma solução consensual em que a defesa vai poder avaliar. Tem uma série de limites que não vai dar para desenvolver, que não é o tema. Mas essa estrutura trifásica, ela está aí. Esse juiz vai olhar para a cadeia de custódia da prova, para a integridade dela. Eu uso uma expressão que foi consagrada no direito chileno, pela mesmidade da prova, o mesmo elemento digital ou físico que foi apreendido pelo policial militar ou pelo perito numa execução de uma busca e apreensão, é aquele examinado pelo perito, é aquele submetido ali o filtro da acusação que está no processo e tal. Então, essa integridade, mas isso, a fiabilidade probatória, não é algo só da cadeia. A cadeia de custódia é uma espécie, é o Flamengo entre os times de futebol. Ela é o Vasco entre os times de futebol. Há outras maneiras de você controlar outras espécies de prova para não permitir que provas que não sejam confiáveis, elas ingressem no processo. Então, esse controle que hoje, a rigor, deveria ser feito desde 2008, pelo menos, com a Lei 11.719, deveria ser a aplicação dos artigos 394 a 399 do Código, que tinha essa função, ele vai, no projeto, pelo menos na proposta de projeto, ele vai estar lá com uma obrigação, um dever. E aí eu vou dedicar os últimos 5 minutos ao problema que você mencionou e que é talvez o mais sério. O mais sério. Nós temos uma Constituição que tem uma série de regras que qualificam tudo, que elas permitem que a polícia trabalhe bem, que a polícia busque informações de qualidade, elas permitem que o Ministério Público, com o monopólio da acusação, o Ministério Público não é mais escanteado. Eu fui do Ministério Público, deu um tempo em que eu entrei em alguns processos em que quem tinha feito a acusação era o juiz. Eu fui do Ministério Público antes da Constituição de 88 e os artigos 531 e seguintes permitiam que juízes e delegados de polícia acusassem. E eu só entrava no processo depois. Muitas vezes depois de colhida a informação que o acusador considerava essencial. Só ia ouvir testemunhas arroladas pela defesa. Então, nós temos um Ministério Público que hoje muito qualificado e muito aparelhado. Nós temos essas garantias todas para a defesa. Temos condições de produzir um processo penal de qualidade. Temos prerrogativas da magistratura
que podem e devem permitir que os magistrados e as magistradas exerçam o seu munus, cumpram com o seu munus, enfrentando o poder econômico, enfrentando o poder político, enfrentando o poder interno das instituições, e o façam com enorme independência, mas, como você disse, algo não anda bem no Reino da Dinamarca. O que não anda bem no Reino da Dinamarca, e que é alguma coisa para que as leis e a Constituição podem contribuir muito pouco, é a mentalidade de alguns dos nossos magistrados. Lamentavelmente, nós temos juízes e alguns integrantes de tribunais que são verdadeiros coadjuvantes da acusação pública. Muitas vezes são os protagonistas da acusação pública. Eles são os protagonistas. Tem casos que eu acompanho em que há uma necessidade até do Ministério Público dar um esclarecimento, uma satisfação sobre alguma coisa relacionada à prova que foi colhida no momento anterior, uma informação, um elemento informativo colhido na investigação, que o juiz se substitui ao Ministério Público. Não, o Ministério Público não precisa explicar, não. Não precisa, eu estou satisfeito. Ele não quer nem ouvir o Ministério Público. Isso é vergonhoso, isso não é papel de juiz. Isso não é papel de juiz. Isso é vergonhoso. Não há lei no mundo que mude isso. Porque isso é uma deturpação de uma ordem que deveria ser constitucional e democrática. Então, nós temos enquanto nós tivermos estas pessoas atuando livremente no exercício da magistratura, nós vamos ter um embate a ser travado. Há um autor cubano, e aí é mais um que eu vou te prometer dar o nome posteriormente, Esquirol. Estou conseguindo lembrar como, né? Jorge Esquirol. Ele é cubano, mas leciona nos Estados Unidos. Ele tem um livro, O Direito como Ficção, em que ele analisa um pouco essa questão na América Latina e diz que, comprovadamente, ele traz números, ele fala da tortura na América Latina, ele apresenta uma série de dados de pesquisa de campo que são importantíssimos, que diz que determinadas coisas não são levadas a sério aqui, abaixo da linha do Equador. Uma das coisas que não são levadas a sério, uma das situações não levadas a sério, para alguns, e aí eu tenho certeza que não falo pela maioria dos magistrados, a maioria dos magistrados busca cumprir o seu mistério com muita seriedade, com imparcialidade, com espírito público, mas para alguns, especialmente aqueles que têm uma vocação midiática, uma coisa que não é levada a sério é a imparcialidade. É uma coisa que não é levada a sério. Então não há mudança legal, constitucional, de ordem alguma. Não há esforço doutrinário que resolva algo que é um comportamento anormal, um comportamento que é de desafio às regras de uma democracia, de desafio às regras da democracia. Eu tenho uma expectativa. Nosso último minuto eu vou dedicar a essa expectativa. Eu tenho a expectativa que no julgamento agora da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro pelo Supremo Tribunal Federal, esta questão seja colocada em pratos limpos. Muitos aspectos serão tratados ali. Se os temas relacionados à imparcialidade objetiva ou subjetiva, suspeição, impedimento, são números clausos ou não, a minha opinião é que não são. Ali você tem... O importante é preservar a imparcialidade. O importante é preservar a imparcialidade. Então, se você tem elementos que afetam... Eu cito num parecer Klaus Roxin, que ele faz a referência à decisão da Corte Constitucional Federal Alemã, e diz, olha, a aparência de imparcialidade é tão importante quanto a imparcialidade em si. Quanto é importante quanto a imparcialidade em si. Então, tem que efetivamente reafirmar isso, para que todos os sujeitos processuais possam trabalhar com inteira liberdade. Eu tenho casos, e encerro assim, eu tenho casos em que o Ministério Público disse, olha, eu concordo com a defesa, houve uma falha ali, uma falha técnica, não foi um erro, não é culpa de ninguém, foi um erro, foi uma infelicidade. Mas o juiz não deixa o Ministério Público falar, e aí sustenta assim, coisas absurdas, porque na cabeça dele tem algo por trás do que a intenção efetivamente de se fazer a justiça. Então esse é o ponto, e espero que, assim, eu reitero meus agradecimentos pelo convite, pela forma muito generosa como vocês divulgaram tudo, e
deixo contigo, te devolvo a palavra aí. Muito obrigado, professor, pela participação. A gente já está aqui chegando ao final da nossa live mesmo, mas foi um grande prazer te receber aqui, ouvir tantos ensinamentos. A gente tem que marcar uma segunda